Obrigado a vocês também por me ouvirem, né, durante esses próximos minutos. Nós, pessoalmente, em 18 de março de 2020, na próxima semana, depois desse dia fatídico, né, quando Limeira também entrou num estado pandêmico, eu viria aqui, né, no próximo domingo. Então, fui adiado aí por algum tempo e estou retornando hoje. Como a gente entende que a nossa vida e esse momento é passageiro, né, ao mesmo tempo ele é eterno, esse é o nosso tema de hoje. É possível ser feliz tendo em ponto de vista que a nossa vida é passageira? Que esse momento aqui, de fato, daqui a pouco vai ser uma mera lembrança, uma mera memória, assim como o estado pandêmico um dia será, né? Onde está essa certeza? Onde está escrita essa certeza? A doutrina espírita traz essa certeza para nós. Existe uma certeza de que esse momento aqui, como todos os outros momentos tristes ou felizes que nós passamos, se tornarão simplesmente uma memória ou eles perduram? Qual é a eternidade contida numa palavra chamada felicidade? Ou simplesmente vai passar também, né? É um estado definitivo ou é um estado passageiro? Essa é a nossa primeira pergunta. Será que é possível viver feliz mesmo? Bom, não sou só eu que faço essa pergunta, né? Essa pergunta é feita desde a antiguidade, não só pela ciência recente nossa, mas também pela filosofia. O próprio tema da religião, por fim, acaba sendo o principal objetivo da vida humana. Desde os Vedas, né? Desde os hebreus, olhai os lírios do campo, né? Então, todas as referências a ser feliz foram buscadas, tentadas entender. E a doutrina espírita não é diferente, ela também tentou entender. Aqui nós temos um exemplo recente desse entendimento sobre a felicidade, numa mensagem muito polêmica. Na verdade, quando eu procurei esse tema, não era o tema lá de 2020, né? Ele passou a ser um tema agora, uma necessidade para mim poder falar disso na volta, nesse momento de volta que nós estamos enfrentando, com todos os medos e com todas as alegrias de retornar. E uma passagem sobre essa felicidade, eu vou pedir a ajuda de vocês, na verdade. O espírito Hamed, a dificuldade que eu tive de identificar a autoria dessa passagem é incrível, né? Como a gente tem, ao mesmo tempo a gente tem tudo na mão, a facilidade da informação, ao mesmo tempo a gente não tem. Porque a autoria dessa mensagem ela é muito questionada. Uns falam que é do Emmanuel, outros falam que é do próprio Hamed, até que eu entrei em contato com o próprio médium, Francisco Espírito Santo Neto, lá em Catanduva. Tenho a oportunidade de falar com ele pelo WhatsApp algumas vezes, porque ele também é estudante de Vedanta, e ele me explicou que essa mensagem realmente é do Hamed, do ano de 1996, portanto ela tem 25 anos. Né? Há 25 anos atrás, ele escreveu o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o seu adiantamento, possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Quem acredita nisso? Levanta a mão. Ótimo. Agora a segunda pergunta. Quem sente isso de todo o coração? Quem vive isso de todo o coração? Já diminui um pouquinho, né? É essa certeza que a gente não tem, né? Essa certeza que vai do entendimento à vivência. É essa certeza que, de fato, a doutrina espírita pode contribuir, e a palestra de hoje pretendo que assim o faça, recapitulando o mesmo tema enfrentado e buscado por Kardec.
Kardec, em 1860, ele sofria muitas críticas. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos já estava na 4ª edição. E era um sucesso. E quanto mais críticas eles recebiam, né, quanto mais fake news em formas, né, de jornais, periódicos da época, mais o Livro dos Espíritos crescia. Mas bem parecido com o que acontece hoje em dia, né? Quanto mais se levanta uma polêmica, mais aquele objeto verdadeiro, mais as pessoas vão querer saber sobre aquilo que está se negando. E muita gente negava em estudar o Livro do Espírito simplesmente porque era uma blasfêmia, né? Simplesmente porque era um contato com algo sobrenatural, e ele ainda jogava isso como uma ciência. Ele ainda falava, isso é uma ciência espírita, o que era uma afronta tanto para a religião quanto para a própria ciência metodológica da época. E até hoje ainda é, né? Então, estabelecido na Revista Espírita, já era também a 2ª edição, deixa eu ver, não, essa já estava na 3ª edição. Ele coloca a seguinte foto, um título Espiritismo, em 1860, Allan Kardec escreve seu primeiro artigo da 3ª edição da Revista Espírita. Olha o subtítulo da Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. A psicologia ainda não era uma ciência nessa época. Só a partir de 2 décadas seguintes ela se torna realmente metodológica, como a ciência gosta, né? Teoria, provar e tal. Ela ainda era considerada algo espiritualista, portanto não aceito pela ciência oficial. Então, estudos psicológicos já eram uma afronta à própria ciência da época, né? Muita coisa mudou, para a gente ver também como nós evoluímos. E o principal tema dessa revista são as críticas que ele recebia, e, ora, como antes de tudo, todos querem a felicidade, ele joga, né, na felicidade, não é de admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Ou seja, está todo mundo buscando uma ideia que nos torne mais felizes. Na raiz, né, daquilo que nós buscamos na vida, está a felicidade como busca. Só que a gente busca isso em vários temas, e a curiosidade tem um tempo certo. Uma vez satisfeita a curiosidade, mudo para outro objetivo e eu vou pulando de galho em galho. Já não se dá a mesma coisa com o pensamento sério e a razão. O Espiritismo progrediu principalmente a partir do momento em que a sua essência íntima se viu ao alcance, porque toca na corda mais sensível do homem, a felicidade nesse mundo, né? Ou seja, as promessas de uma felicidade num outro plano espiritual já são descartadas aqui por Allan Kardec. O que interessa é aqui, né? Diferente de outras religiões, aqui está uma grande diferença, o Espiritismo não está propondo uma felicidade somente no plano espiritualmente no nosso lar, né? Mas eu vou, né, acumular no meu saldo positivo na conta bancária espiritual muito bônus hora porque eu quero ir para o nosso lar. Isso é um pensamento espírita, de fato? Está aqui, 1860, ou seja, com 160 anos atrás, né? Só isso. Aí a ciência nada mais é do que formular, tirar o nevoeiro das ideias já existentes do seu foro íntimo. Por isso que Kardec considera o Espiritismo como uma ciência espírita. Não é mais o futuro de felicidade ou desgraça que a razão não podia compreender, mas é um futuro racional. O que pesa, ele aqui acaba argumentando que o que pesa para o homem é a incerteza, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Dá aquela aflição, né? Eu não sei, aquela ansiedade. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas, eu não sei, né, se o meu relacionamento vai perdurar, eu não sei se as pessoas vão gostar de mim. Essa incerteza no futuro não atormenta só os espíritos, atormenta todos de uma maneira geral. A resolução proposta é uma tal de certeza do futuro que a gente vai explicar aqui hoje. Ele fala a certeza do futuro
muda o aspecto. E há de se lembrar que, nessa época, o materialismo era o grande mote, a grande saída. Então, se eu vou morrer mesmo, se os átomos, as moléculas que constituem esse corpo vão voltar para a Terra, eu vou aproveitar tudo nesse dia até esse último momento, tudo que eu puder. Né? Então, a ciência tinha essa única visão. Provando o futuro através do Espiritismo, o suplício liberta do suplício da incerteza e isso o torna feliz. Como que ele fazia isso? Né? Como que Kardec fazia isso? Nas perguntas do Livro dos Espíritos, sobre felicidade e infelicidades relativas, ou seja, ele já tratou disso 4 anos antes, encontramos a questão de 920 a 933, que fala sobre absolutamente tudo. Né? É muito interessante isso. Porque se o homem busca a felicidade através desse plano, né, isso vai passar pela carreira, isso vai passar pela família, vai passar pelo tanto que ele tem de dinheiro, não é? Passa por essas questões. E do 920 ao 933, ele vai nos jogando do materialismo extremo até a certeza de um futuro. Então, se você não quiser ler o Livro dos Espíritos, leia pelo menos essas 13 questões. Né? Eu selecionei 5, para a gente não se alongar muito. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não. Né? Não quero mais, então não quero mais jogar, não quero mais brincar. Né? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Não contente, é lógico, porque Kardec nunca está contente com as respostas, ele rebate novamente. A felicidade é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Olha as diferenças sociais. Né? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Bom, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, a tal da certeza no futuro. Mas isso se ganha de forma gratuita? Lembra que, há 25 anos atrás, o Francisco do Espírito Santo Neto, naquela mensagem, intitula o seu livro como Uma Nova Forma de Entender, um Novo Modo de Viver. E aquela mensagem, reprogramação, então está embutida a ideia de que eu preciso entender alguma coisa para depois viver alguma coisa. Então, senão nós não teríamos uma mente capaz de raciocinar. Não é viver ultrapassando o entender. Vai faltar alguma coisa. E essa aflição, essa ansiedade, segundo a doutrina, surge dessa incapacidade de nós entendermos a própria vida e depois vivermos. Não, eu quero pular essa etapa. E aí nós somos realmente como crianças, né? Porque a civilização cria novas necessidades. Não é a fonte de aflições. Os males desse mundo estão nas razões das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê na cobiça que a estafara das suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E aí pega, né? Aí pega na gente, pega fundo mesmo. Porque, de fato, nós precisamos complementar nossa vida material, nós buscamos trabalhar para isso. Mas tem 2 coisas aqui, né, que ele coloca. As necessidades que mudam constantemente, e nós chegamos nesse momento a uma reflexão inevitável. Será que a gente precisa tudo isso mesmo que a gente tem? Né? Na privação agora nesse estado pandêmico, na privação das questões materiais, nós começamos a refletir. Será que eu realmente preciso consumir tanto? Né?
E essa reflexão é inevitável porque quanto mais necessidade eu tenho, mais dependência desse plano material eu vou ter. É algo até meio lógico, mas na hora do vamos ver, na hora de viver, se eu não entendi, eu vou sofrer. Inevitavelmente, porque as classes sociais sofredoras, por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Aí, outra grande verdade, né? Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Né? Por isso que essas perguntas são incríveis, das 920 a 933, porque ele vai num crescente, né? Ele vai acabando com as nossas certezas de que só o pobre sofre. Ele sofre diferente. Aquele privado de necessidades materiais sofre, mas quem tem tudo também sofre. Então, está por toda parte. Se é o homem em geral o artífice dos sofrimentos materiais, se-lo-á também dos sofrimentos morais, mais ainda, porque os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição, a ansiedade, a avareza, a inveja, ciúme, essas coisas que a gente não tem, né? Ninguém tem, todas as paixões, enfim, constituem a tortura da alma. Né? Hoje, domingo, nesse dia ensolarado, né? Os antigos consideravam o domingo o dia do sol, né? E aí por diante, a segunda o dia da lua, e cada um dos dias da semana regidos por um planeta. Então hoje, literalmente, um dia regido pelo sol. É fácil a gente dizer para nós, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme, eu estou bem, eu abri a janela, o dia estava lindo, né? Eu vim para a palestra espírita. Então, esse momento em que nós compartilhamos é um momento em que nós temos um espaço na mente, como esse sol que ilumina a nossa cabeça. A gente tem um espaço na mente para poder refletir sobre os outros, onde nós sentimos as paixões humanas. Isso é um modo de entender. É nesse momento, quando o sol abre espaço na nossa mente, a oportunidade da gente enxergar a inveja, o ciúme. Não é quando eu estou lá, vivendo apaixonadamente. Né? Na segunda, na terça, na quarta. Né? Então, essa é uma grande oportunidade do domingo de abrir uma nova semana, olhando para os outros momentos de paixões que nós temos. Se não é esse o objetivo da doutrina espírita, lá, inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. E o que é a inveja? A inveja e o ciúme é como uma febre que não passa. Fica lá, não, mas se eu tivesse. Não, mas o outro tem, eu também quero. Né? Mas eu também quero. E essa febre vai aumentando. A gente chega aqui, toma um passe, por exemplo, e essa febre passa. É um lenitivo. Né? É um antitérmico, o passe. E depois ela volta. Mas se eu tivesse, mas eu não tivesse, mas eu tivesse, mas eu tivesse. Ainda toma um passe, a febre passa. Quanto mais a gente iluminar a nossa mente, quanto mais a gente deixar o sol entrar, menos eu vou precisar e ser dependente da inveja e do ciúme para viver, porque isso se torna a motivação da minha vida. Olha lá o comentário de Kardec. Muitas expressões figuram energicamente os efeitos de algumas paixões. Isso aqui é psicossomática. Olha Kardec, ó. Está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme, desrespeito, perder o apetite por ciúmes. Quem mais dá algum exemplo aqui, né? Tem algum outro exemplo? Tá? Que é verde de raiva, né? Quando o pessoal fala, né? Tal, aquela bile, né? Aquela coisa de querer, eu vou matar alguém, estou vermelho, furioso. Isso é psicossomático, isso vai se tornando um modo de viver. Então, o meu modo de viver sempre é reativo.
né? Ou seja, eu estou reagindo a alguma coisa sempre. Sempre eu estou reagindo, né? É difícil encarar isso, porque conforme eu vou querendo as coisas, né, a minha ambição, eu tenho um objeto determinado. Naturalmente, tem pessoas que são ciumentas, que trazem esse chip, né, qualquer coisa é um motivo de ciúme, né, qualquer coisa é um motivo de inveja. Mas essa é a forma como eles interagem, a forma como a gente se interage com o plano material. Existe outra forma de interagir com o plano material que não seja pelo ciúme ou pela inveja? Nós não estamos falando aqui só de bens materiais, não. Nós estamos falando assim, mas a pessoa tem uma relação tão bonita. Mas e a relação, né, do Rodrigo Hilber? Nossa, eu queria aquela relação, né? Todo dia acorda, todo dia pratica yoga, né? Todo dia sai, tem os filhos mais lindos, né? Fernanda Lima, maravilhosa. Cozinha, faz até o próprio fogão e cozinha, né? Eu quero esse modo de vida para mim, né? Se isso é algo positivo no sentido de exemplo, ok. Mas se isso se torna uma dependência, né? O homem infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas desse mundo, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Não é assim quando a gente é criança? Não, só até os 12 anos, né? Só até quando a gente ganhava um brinquedo, a gente, né? Um videogame, aquilo era tudo. Logo depois, não era o bastante. Acabou nos 12 anos isso? Não. Então, quem vive aquela primeira parte da mensagem, a parte 1, e Hamed propõe? Quem vive realmente? Né? Quem realmente tem a consciência de que nasceu no lar que precisava? Aqui, no dia do domingo, nós temos. É bom que a gente perceba esses estados flutuantes da nossa mente, porque no estado de civilização o homem pondera sobre a infelicidade e analisa. Por isso é mais afetado por ela. Tem que analisar os meios de consolação também, que se encontra no sentimento cristão. Cristão. Será que Jesus usou a palavra felicidade? Alguém lembra alguma passagem de Jesus que ele tenha falado feliz? Não. Né? Não tem. E aí, por felicidade, eu encontrei esse artigo aqui, né, da revista Piauí, que se chama As Palavras e a Felicidade. O Marcelo Cavalari é um professor da Universidade de São Paulo. Ele foi convidado a fazer uma tradução dos evangelhos, mas não uma tradução qualquer. As traduções que nós temos hoje, né, a partir desse senhor aqui, olha como está com uma expressão cansada, né? Quem é esse senhor? Alguém sabe? Ele se tornou um santo para a Igreja Católica. São Jerônimo, ano de 380. Em 380, São Jerônimo foi convidado. Havia uma confusão dentro da Igreja Católica que queria uniformizar a Bíblia. Dá uma linguagem só. Existiam vários textos, né? Então, ele foi o codificador do catolicismo. Olha que interessante. A primeira Bíblia, chamada Vulgata, nasceu nas mãos de São Jerônimo. E o que isso tem a ver com a nossa palestra de hoje? Porque dessa tradução nós entendemos que Jesus não falou a palavra feliz ou felicidade, não existia esse termo. Ou, pelo menos, não foi traduzida do grego, como os vários textos, para o latim. E o Marcelo, agora na pandemia, lançou esse livro como objeto final das suas pesquisas. Estamos, então, de volta à felicidade. Lá para as tantas, no Evangelho de São Mateus, ele se depara com o quê? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele descobre a palavra Macário. Macário.
que em grego, traduzido por São Jerônimo, foi traduzido por bem-aventurança. Só que na raiz da palavra Macário, na raiz mesmo da palavra Macário, no grego, ele, Marcelo, usa o termo feliz, porque bem-aventurado contém aventura, conjunto de fatores que determinam um acontecimento, ou fim de qualquer coisa, contingência, eventualidade, vai passar. Mas o termo que Jesus usou, do grego, se refere mais ao tipo de felicidade imutável e duradoura. Ou seja, tinha esse termo, só que ele não chegou a nós. Né? E ele chega por meio agora da ciência, da linguística, é uma proposta, tá? É o meu próximo livro, meu objeto de consumo. Né? O próximo livro chama Os Evangelhos, uma tradução, onde Macários de Jesus têm fome e sede de justiça. Choram, são perseguidos, caluniados. Tudo que tem de Jesus são vicissitudes e por causa delas são macários. Como assim? Por causa do sofrimento eu sou feliz? Por causa do sofrimento eu consigo ser feliz? A recompensa que Jesus anuncia é tão transcendente que eles não precisam de nada, a não ser das vicissitudes. Apesar delas, e aí começa a concepção cristã de felicidade, como um bem interior. Algo muito diferente da visão dos antigos. Porque na visão da raiz da palavra felicidade, ela vem de félix, fertilidade, amamentação, aquilo cujo prazer imediato vai me dar comida, alimento. Mas Macário não era essa palavra. Macário é, apesar de o reino dos céus virá. Essa é a promessa. E não é uma promessa simplesmente, é uma constatação. Você é feliz apesar de chorar. Você é feliz apesar da fome e sede de justiça. Eu não preciso abrir mão do sistema político. Eu não preciso abrir mão das necessidades materiais. Eu não preciso abrir mão da frustração dos meus relacionamentos. Você é um Macário. Só não tem consciência disso. Só ainda não tem consciência disso. Por isso que o Sermão do Monte é muito importante. E até hoje ele vale uma reflexão, um estudo. Né? Isso está na academia, isso está na ciência, está sendo estudado até hoje. Né? Se nós não entendermos, eu vou viver atropeladamente. Voltamos à nossa primeira proposta. Né? Se eu não entendo alguma coisa, eu vivo atropeladamente essa coisa. Está aqui, ó, meu próximo objeto de consumo. É meio carinho, mas espera baixar o preço. E um modo de entender, uma nova forma de viver, na parte 2, propõe o que para a gente? É a segunda parte da mensagem. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Escolhes, recolhes, eleges, atrai, busca, expulsa, modifica tudo que rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, não te faças de vítima, antes de tudo analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma tua meta, busque o bem e viverás melhor. Ou seja, eu não vou viver perfeitamente feliz. Eu vou viver melhor. Por quê? Porque eu entendo. Nessa expressão do Sermão do Monte, né, é bem interessante lembrar, Jesus se coloca muito humano, extremamente humano. Então, às vezes eu tenho misericórdia, às vezes eu tenho fome e sede de justiça, às vezes eu sou puro de coração, às vezes eu choro. Mas o objetivo final é esse reino. Onde está esse reino? No pós-morte? Kardec nos dá uma pista que é muito interessante. Esse reino para ele está na certeza do futuro. Então voltamos aqui, ó.
voltar, 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 voltar. A gente consegue ler essa primeira parte agora com um pouco mais de clareza, um pouco mais iluminado. Por quê? Porque a gente entendeu algumas coisas. Que apesar das vicissitudes enumeradas no Sermão da Montanha, ele também repete muitas vezes a palavra o reino. Então Jesus repete muito, porque terão o reino dos céus, porque verão a Deus, porque essa sentença, essa reafirmação constante é uma esperança e uma fé no futuro. Então eu vou acordar amanhã e eu tenho essa certeza e essa fé. E se eu não tenho ainda? Eu vou viver atropeladamente até entender. Né? Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Acredite nessa vida só, então. Vamos pensar que a gente nasceu como os materialistas do século XIX, nasceu no acaso e vai morrer por acaso. Né? Vamos pensar dessa forma. Mesmo assim, como é que eu vivo melhor? Com uma certeza ou com uma incerteza? Eu busco uma ideia para acreditar ou eu não busco uma ideia para acreditar? A ideia espírita é uma ótima ideia para acreditar. Essa é a proposta, porque ela passa por um entendimento anterior. Essa é a diferença. Você pode acreditar no que você quiser, mas a doutrina espírita é uma forma de nós acreditarmos entendendo. Então aí eu passo de uma fé cega para uma fé racional. Não que a razão vai estar comigo 100% do tempo. Ela não vai estar. Eu vou chorar. Eu vou ficar revoltado com a política. Jesus não dava essa certeza para nós. Né? Olha que interessante. No Sermão da Montanha ele fala, olha, sede bonzinho. Né? Fica quietinho. Ele não ficou. Ele também não ficou. Por quê? Porque a certeza está no reino dos céus. Nessa herança que eu ainda não sei aonde está. Quem sabe onde está o reino dos céus? Está no nosso lar? Onde está? Alguém pode me dizer? Está na nossa mente? Eu imaginei, estou imaginando, né, como naqueles livrinhos onde o leão convive com as crianças. É aquele o reino dos céus? Não. Onde está então? Onde está essa felicidade? Na vivência, como diz o Raul Teixeira. Está na vivência. Quando eu casar o entendimento com o próximo minuto de vida, eu vou descobrir o reino dos céus. Então, Macário, aquele termo que o professor Marcelo usa, é um termo que a gente pode utilizar como felizes. Bem-aventurados, nós somos felizes, porque no próximo minuto o reino dos céus pode acontecer na nossa vida. Quando? Quando eu tiver um bom relacionamento. Quando eu tiver muito dinheiro. Olha a nossa mente. Né? Quando eu conseguir sair daqui do centro espírita e na minha casa tudo estiver resolvido. Conta bancária ok, tudo vai estar resolvido. Ambiente de trabalho ok. Então agora a gente pode ler essa passagem novamente e entender, ao invés de acreditar, que nós nascemos no lar que precisamos. Nós vestimos o corpo físico que merecemos. Mas eu tenho tal doença, não sara. Está aqui. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. E essas duas últimas aqui pegam, né? Para todos nós. Como assim? Como eu escolhi? Né? Eu escolhi esse trabalho?
Eu escolhi os meus parentes, os meus amigos, e se nós lermos lá do 920 ao 933, Kardec discorre, inclusive, sobre a carreira, né? Sobre aquilo que nós escolhemos. Será que um filho de uma pessoa muito rica pode fazer um serviço braçal? Essa é uma das perguntas. E ele vai ser feliz com isso? Como assim? Uma das perguntas é essa, além das classes sociais que estavam fervilhando naquela época, né, com sede de justiça, né, com fome e sede de justiça. Nada diferente do que acontece hoje, né? A única diferença é que, com o passar dos anos, 190 anos depois, mais 25 dessa última mensagem, a gente tem um fragmento de raio de sol um pouquinho maior na nossa mente. E assim vai ser. Quando eu entrei aqui, né, e me perguntam, nossa, que saudade, né? Que saudade mesmo. Porque durante todo esse período, nós tivemos uma oportunidade de refletir e o raio de sol aumentou. Ah, mas quando eu olho no plano material, as coisas só pioraram. Lógico, você só tem o olhar material. Você só tem a visão material. Então, nós vamos lembrar que somos todos macários, né? Vai ter prova da próxima vez que eu vir aqui. E que o reino dos céus está daqui a 1 segundo, quando eu for iluminado por esse sol, como o sol de domingo que nós estamos recebendo hoje. Não dá para fugir do entendimento, não dá para pular o entendimento, pelo menos para a doutrina espírita. Se a gente abraça a causa espírita, nós não podemos viver simplesmente. A gente vai viver, mas você tomou consciência, então bem feito. Tomou consciência, bem feito, porque agora você vai ter sempre esse sol de domingo na sua cabeça. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Nós fazemos a prece depois, né? Então, nós agora vamos receber o nosso lenitivo para baixar a febre. Tá? Qual é? O passe.